por um homem. No caso, o exemplo de Adão, entrou o pecado no mundo, entrou a desobediência. Pecado é rebeldia contra Deus. A gente faz as coisas assim no nosso dia a dia sem pensar nas consequências. Por exemplo, é só um exemplo simples, tá? Mas vamos supor que a gente passe todo dia em frente a uma padaria e a gente gosta de... Tem uma barrinha de chocolate, a gente compra todo dia uma barrinha de chocolate. Ah, eu gosto, eu vou comprar. Às vezes não pensa, nossa, isso daqui de repente pode fazer mal para minha saúde, né? Então as pessoas, é só um exemplo para mostrar que as pessoas estão a fim de fazer o que elas acham que elas querem fazer no momento e acabam não pensando nas consequências. E isso é só um exemplo que prejudica ela. Agora, tem muitas atitudes, muito mais coisas aí de pessoas que fazem, que prejudicam a própria família, prejudicam de repente o marido, prejudica a mulher, os filhos, os amigos da escola, do trabalho e por aí vai. Então as pessoas não estão a fim de pensar, nossa, peraí, eu acho que se eu fizer isso daqui, eu vou estar prejudicando tal pessoa. Mas eu gosto de fazer, mas eu vou deixar de fazer para não prejudicar. Então essa vontade de querer fazer, eu tô afim de fazer isso, então eu vou e faço. Isso é só um exemplo do que o pecado está gerando nas pessoas. O sentimento de faça o que você quer agora, na hora. Você está com vontade, vai e faça. Por quê? Porque se você não fizer, você vai morrer sem fazer. E aí? Esse é um pensamento perigoso, porque muitas coisas que a gente pode fazer pode custar a própria vida. Tá? É só um exemplo para explicar a tendência má dentro do coração do ser humano. Isso é em todo mundo, tá? Por isso que a gente, quando a gente olha para a Bíblia e procura seguir ela, a gente entra numa luta. Por quê? A gente se depara aqui que Deus ensina a gente como viver. Só que você pensa que é fácil? Você pensa, eu aprendi com Deus que eu tenho que fazer isso, mas nossa, eu gosto tanto de fazer aquilo, eu gosto tanto de, não sei, comer chocolate todo dia, mas a Bíblia fala que a gula, o pecado da gula, de querer se encher, de se empanturrar, né? A Bíblia fala que a gula é uma coisa, é pecado, que prejudica a mim, mas eu gosto. E aí, eu fico nessa luta. É apenas um exemplo de lutas que a gente tem. Só que as lutas contra nós, quando a gente descobre que aquilo que a gente faz não é certo, prejudica tanto a mim como a outras pessoas, a gente entra numa luta. Por quê? Porque a gente é chamado a deixar de fazer muitas vezes o que a gente quer, mas que vai prejudicar, que vai causar reações ruins, né? Para fazer o que Deus quer, o que Deus ensina que a gente faça. E a partir do momento que a gente aprende isso, que nossa, peraí, Deus está falando para eu fazer isso daqui, para eu deixar algumas coisas. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente percebe que vem resultado. Por isso que eu falo, é uma luta? Claro que é. Seguir a Deus, ir na igreja, aprender o que Deus fala na palavra, na Bíblia, o que Deus ensina, é uma luta. Por quê? Porque eu vou estar tendo que deixar de fazer algumas coisas para fazer outras, algumas coisas que eu gosto, para fazer outras que no primeiro momento é estranho, mas depois eu entendo, depois eu vejo que vale a pena. Por isso que eu não me engano. A vida com Deus realmente é uma luta, mas por causa do pecado, por causa dessa tendência que o ser humano tem de querer fazer a própria vontade. Então não é tão difícil entender, tá? Se você ler uma passagem como essa, a gente fala, nossa, de Adão veio o pecado, está reinando no mundo inteiro. Com o pecado veio a morte. Por que, que as pessoas morrem? Você já pensou, já parou para pensar nisso? Nossa, porque é natural, porque a pessoa nasce, envelhece e morre. É natural? Sim, mas Deus não criou para ser assim. Deus criou o ser humano para ser eterno. É difícil pensar nisso? Talvez. Mas lendo um pouquinho com calma a Bíblia, refletindo um pouco no que a Bíblia fala, não sou eu que estou falando. A Bíblia fala, é só ler, procurar. E refletindo um pouco sobre isso, a gente percebe, nossa, realmente, era para o ser humano ser eterno. Tem uma passagem também que fala, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. Nossa, o que quer dizer isso? O ser humano tem uma tendência a querer viver para sempre. Quando uma pessoa morre, a gente não sente falta dela, a gente não chora, a gente não pensa, nossa, eu nunca mais vou ver essa pessoa. A morte é uma intrusa, é uma interrupção da vida. E Deus não criou para ser assim. Mas por causa do pecado, o ser humano vem envelhecendo, o ser humano vem
tendo essa consequência da rebeldia contra Deus. Então, por um homem entrou o pecado, com ele a morte. A morte veio por causa do pecado. Mas aqui tem uma questão importante. No versículo, deixa eu ver aqui, versículo 15, olha só. Diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito, ou seja, o presente gratuito, o presente de graça. Não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, dom presente, tá? E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, a Bíblia aqui está comparando Adão, por uma pessoa entrou o pecado e com ele a morte, mas Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para trazer vida em quem crê nele, em quem confessa seu nome. Através de um só homem também veio o dom gratuito de Deus, o presente gratuito, a gente não paga nada por ele. Essa graça de Deus que está sobre nós, é só a gente reconhecer isso. Desculpa. É só a gente reconhecer que Deus, pela sua graça, nos proporciona vida, nos proporciona um dia após o outro, né? Nos proporciona olhar para a natureza e ver quão maravilhoso é tudo isso, o planeta Terra gigante, o espaço infinito. Então a gente reconhece o dom, o presente que Deus dá por Jesus Cristo, por Ele ter vindo e morrido na cruz. Se você talvez nunca tenha pensado nisso, sim, Jesus morreu na cruz. Houve uma cruz, houve uma morte, houve um antes e depois de Cristo. A história é dividida assim, né? Você já pensou nisso também, né? A história é dividida em antes e depois de Cristo. Por quê? Porque foi apenas um evento marcante. Deus fez isso daí para que o homem pudesse reconhecer, de uma certa forma, antes e depois de Cristo. Quem foi Cristo? Jesus, né? Vai na Bíblia, pesquisa e vê quem é Jesus, tá? Então realmente foi um evento marcante, foi porque através dele veio esse presente, que é de graça, que é a gente poder se chegar até Deus. Deus estendendo a mão para nós e a gente segurando nas mãos e caminhando junto com Ele, tá certo? Então foi apenas uma explicação da origem dessa maldade. O ser humano tem a tendência cada vez mais para o mal, cada vez mais a gente vê violência por aí, né? Infelizmente isso toma conta, né? Por quê? Porque as pessoas elas não estão querendo, tá bom, então eu vou parar de fazer isso, eu vou deixar tudo que eu estou fazendo de errado, eu vou seguir a Deus. Seria fácil alguém fazer isso? Alguns fazem, muitos fazem. Agora, você está disposto a fazer isso? A falar, peraí, esse negócio de vida com Deus aí, deixa eu ver como que é. Pega e leia a Bíblia. Leia, se você encontrar na sua Bíblia, tem um índice nas primeiras páginas lá de todos os livros da Bíblia. E procure ler Lucas, João, tá? Eu vou deixar essa dica para você. Se você de repente se interessar, né? Vai ser bom, é claro. Ler a Bíblia não vai ser ruim, óbvio, né? Deus, através das pessoas, escreveu a Bíblia, né? Deus foi inspirando as pessoas, a Bíblia foi sendo escrita. Então, bom, nesse vídeo eu vou deixar só esse recado. Se às vezes você leu uma passagem, por exemplo, se você pegasse essa passagem que eu li aqui de Romanos 5, do 12 ao 19, e você pudesse ler, será que você entenderia? Eu não vou falar que não, você não entenderia. Por quê? Quem sou eu? Mas se você ler uma passagem na Bíblia e não entender, faça um teste. Chegue no seu quarto, num lugar em silêncio, onde esteja só você. Feche os olhos e creia que você está falando com Deus. Feche os olhos e fala, Deus, me ajuda a entender o que está escrito na Bíblia. Porque eu acredito que foi o Senhor que trouxe ela para mim, até mim. A sua Bíblia chegou até mim. Então me ajuda a entender, porque é difícil entender no começo. Depois você toma essa consciência de que Deus mesmo dá, tá bom? E daí você começa a aprender, daí você começa a olhar para a vida de um jeito diferente. Beleza? Então, eu fico por aqui. Eu agradeço por você estar assistindo esse vídeo. E até o próximo vídeo. Falou? Eu fico aqui. Um abraço a todos. Até mais.